Deus dá uma visão a Isaías. Deus se revela a Isaías. Veja, ele descrevendo, ele mesmo descreve a visão. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, 739 a.C., neste ano, eu vi ao Senhor. A gente percebe nas primeiras palavras desta descrição do próprio Isaías que ele teve uma experiência pessoal. Diga comigo, experiência pessoal. A expressão eu vi é uma expressão hebraica que quer dizer assim, eu vi de forma clara, não obtusa, não opaca, não manchada. Eu vi de uma forma mais nítida, mais transparente. A experiência pessoal, ela é muito válida, porque ela nos leva a um conhecimento mais nítido de quem estamos servindo. Há pessoas que até já têm um conhecimento, mas um conhecimento muito raso. Deus espera que a pessoa se aprofunde. E é isso que Deus está mostrando a Isaías. Até porque a intimidade com Deus, além de possível, ela é progressiva. Conheçamos e o que mais? Prossigamos em conhecer ao... Eu gosto do que disse um pensador, que a gente não aumenta no conhecimento de Deus, a gente diminui a ignorância em relação a Deus. Porque ninguém esvazia um oceano com um balde. Então ele diz, eu vi claramente. Sabe qual é a maior necessidade desta geração que estamos vivendo? É de uma visão mais clara de Deus. Não é uma visão religiosa, é uma visão real a respeito de Deus. A experiência que ele teve, além de pessoal, foi uma experiência real. Ele não está dizendo aqui, papai viu, mamãe viu. Ele diz, não, eu vi. Aleluia. E ele diz o ano, porque tem gente que diz, eu tive uma experiência com Deus. A gente diz, que ano? Ele fez, não lembro. Aí ele diz, não, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu estou lembrado. Foi algo datado, marcou a história. E ele descreve assim, olha, eu vi, eu ouvi, e ainda diz que teve o que ele sentiu, ele descreve, eu tive medo, ai de mim. Fala de uma experiência impactante, que fez ele reconhecer sua fragilidade. As experiências com Deus nos levam a isso, a essa compreensão de que nada somos. Experiências que projetam pessoas não são experiências de Deus. Experiências de Deus são as que projetam Deus na vida da pessoa. Ele teve uma experiência que foi mudado. Diga comigo, foi mudado. Irmão, experiência que não muda a gente para melhor, não tem validade nenhuma. Se diz, eu tive uma experiência, mas continua do mesmo jeito. Não, tem que cair fariseu e levantar apóstolo. Tem que cair o cadáver da vida passada e ressurgir um homem como nunca antes. Se alguém está em Cristo, nova criatura, essa expressão aí quer dizer inédita, é uma pessoa que nunca foi vista. Até quando Jesus abriu os olhos do cego de nascença, havia aquela discussão, é ele, é aquele que mendigava? Eu acho que não é não. Ele disse, sou eu mesmo. E olha que ele só abriu os olhos, viu? Mas sou eu mesmo. Então Isaías teve a sua vida transformada. A experiência, além de pessoal e real, foi uma experiência sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. Quem foi que ele viu?
ele viu o Senhor. Meu Deus. Eu já vi gente correndo na igreja porque viu um anjo. Imagina ver o Senhor. Porque viu fogo, quase que não dormia a noite todinha. Eu vi um fogo correndo, fica fora de si. Imagina, ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. No versículo 5 ele diz, meus olhos viram o rei. Olha que coisa linda. Ele estava acostumado a ver um rei. Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, mais um rei. Ele disse, não, meus olhos agora viram o rei. Ele estava acostumado pela familiaridade com Uzias, porque Uzias foi um grande estrategista militar. Há quem diga que ele inventou a catapulta, que joga pedras, arremessa ao longe. Tinha um exército numeroso. Trouxe um benefício de uma força bélica para Israel invejável. Então ele sabia do exército poderoso de Uzias. Mas agora ele viu um rei que tinha um exército superior. Não, de Uzias 600 mil. Não, desse daí é multidões de multidões. E os exércitos, os soldados israelenses, os soldados de Uzias eram de carne e osso. Mas esse rei que eu estou vendo, olha os soldados dele. São serafos, são como fogo. Aleluia. Eu vi um rei que terminou a vida leproso e teve que sair do trono para ficar numa câmara. Mas agora eu estou vendo o rei que não é leproso. Ele é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E tem mais, ele não está recluso numa recâmara não. Ele está em um alto e sublime trono no governo de todas as coisas. Aleluia. Isaías viu que Uzias ficou ausente do trono. Mas quando teve a visão, viu que Deus estava no trono. Agora veja que coisa linda. Ele descreve como é um culto no céu. Pastor Farias falou aqui que a gente fica deslumbrado com o culto aqui, né? Imagina o que é ver um culto no céu. Porque, irmãos, há conhecimentos que a gente obtém aqui. O cantor ali falou de vários conhecimentos que ele obteve aqui, ó, na horizontal. A revelação é um conhecimento que se obtém na vertical. Você sabe o que é revelação? É a obtenção de um conhecimento pelas vias sobrenaturais. Você não pode ter de outra forma, só se for assim. Aí Deus queria mostrar a Isaías primeiro quem ele era, quem Deus era. E deu a ele um vislumbre do que é um culto no céu. Imagine, irmão. Você vem para o templo e de repente se abre os céus e você vê como é o culto lá. Aí ele diz, primeiro, que ele viu o Senhor. Segundo, ele vê classe de anjos que só aparece aqui. Procure serafim em outro texto da Bíblia que você não acha. Você vai ver arcanjo, querubim, anjos comuns. Você vai ver anjos com nome próprio, como Gabriel, como o arcanjo Miguel, mas serafim só aparece aqui. E ele diz que viu os serafins, expressão hebraica que quer dizer aqueles que ardem como fogo, que eles estão tão perto de Deus que o fogo de Deus impregna neles. E ele vê a aparência dos serafins, cada um tinha 6 asas. Aí ele detalha, com 2 cobriam o rosto, temor. Com 2 cobriam os pés, reverência. Com 2 voavam, liberdade. E quando ele descreve isso, que ele está vendo que é uma experiência real, não é algo do imaginário, não é esquizofrenia.
Ele está detalhando para a gente até o hino que eles cantavam. Olha a letra do hino. Primeiro ele diz a forma como cantavam, depois a letra. Eles cantavam de forma antifônica, responsiva, como a gente faz na igreja. Quando se lê o texto aqui, que o pastor me leu e os irmãos leram também, de forma antifônica, respondendo. E ele disse que os serafins clamavam uns para os outros. Deus está no trono, que João 12:43, o evangelista disse que é Jesus, por isso que ele pôde ver, que Deus é invisível. Então se tinha como ver é porque era Deus em forma corpórea. Ele viu Jesus. E ele disse que os serafins olham tem um serafim do lado de cá e outro do lado de cá. E o de cá olha para o de lá e faz assim, santo. Aí o de cá olha assim para ele, santo. Aí os outros que estão juntos faz aquele coral, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Não é demais admitir a possibilidade de que a presença das asas influencia, quero dizer, no timbre, no tom, na forma como se canta. 4 vozes. Se você fala com as 2 mãos na frente, sua voz fica mais grave. Então, as asas que cobrem o rosto podia dar um tom mais grave, um som mais grave, quero dizer. Eles podiam estar cantando embaixo, santo. As asas que cobrem os pés, como é asa, impulsiona vento. Aí o vento faz subir. Se faz subir, sai a voz aguda ou contralta. Santo! Cada serafim cantava nas 4 vozes. Imagine a beleza. Terra soderrabarás. Imagine. Isaías tremia assim, ó, com a perfeição musical. E a letra? Não era Deus vai te tirar do vale. Não era quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não. Porque a letra da adoração, quem aparece é o adorado. É tanto que eles cobriam o rosto, Isaías, tu não vai ver o rosto do adorador. Agora dá uma olhadinha no meio que tu vai ver o rosto do adorado. Santo, 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 santo! Aleluia. Oh, aleluia. Depois que ele vê os adoradores, a forma como eles cantavam, a letra do hino, aí ele começa a perceber a presença da Shekhinah. Porque quando a glória se manifesta, mas não é de forma visível, é só kavod. Mas quando ela se materializa, aí os sábios judeus chamam de Shekhinah. Porque ela agora está de forma visível, fumaça. Ele diz que a casa se encheu de fumaça e os umbrais começaram. Ele viu a Shekhinah, a presença visível. Interessante que essa experiência, além de ser uma experiência pessoal, real e sobrenatural, foi uma experiência marcante. Diga comigo, marcante. Se preparem, jovens, para experiências marcantes. E não será uma isolada, serão subsequentes. E vai marcando a sua vida. É tanto que uma coisa é Isaías antes disso.
E outra é o que diz no capítulo 6, versículo 8. Depois disso, a experiência ela chega como um marco, um divisor de águas. Antes dela e depois dela. E isso mudou a visão de Isaías e a pessoa de Isaías de uma forma que o cântico dos serafins, dizendo 3 vezes santo, no superlativo, levou ele a chamar Deus de o Santo de Israel. E ficou aquele cântico zumbindo no ouvido. Meu Deus não é qualquer Deus, ele é 3 vezes santo. A expressão Santo de Israel aparece aproximadamente 30 vezes. Agora veja que coisa interessante. Deus se apresenta como um ser transcendente, em um alto e sublime trono, inatingível, inalcançável. Mas no capítulo 57, versículo 15 do profeta Isaías, ele diz, usando Isaías, ele diz assim: eu, Senhor, que habito em um alto e sublime trono, também habito com o contrito de espírito. Então Deus revela a Isaías tanto a sua transcendência como a sua imanência. Eu estou bastante em cima, mas não que não possa estar perto de vocês. Diga comigo, Deus chamou Isaías. Primeiro chamou ele dando uma experiência. Toda pessoa chamada por Deus, além da experiência da salvação, terá uma experiência que vai marcar o seu chamado. Escute isso. A gente vai ver sempre Deus fazendo isso. Na sarça, chamou Moisés. Dentro do templo, chamou Samuel. Ainda muito jovem, deu uma visão a Jeremias. Ezequiel não se fala. Na beira do rio Quebar, também lhe deu um vislumbre do céu. E nesta experiência, Isaías contemplou o Senhor, contemplou a si mesmo, ai de mim, contemplou seu povo, habito no meio de um povo de impuros lábios, e contemplou a necessidade da obra. Tem que ter um profeta nessa época. Aí é quando Deus diz assim: a quem enviarei? Se a experiência não leva você a contemplar o Senhor, contemplar a si mesmo nas suas fragilidades, contemplar o povo de Deus e contemplar a necessidade da obra, não foi uma experiência legítima. Deus não nos dá piqueniques espirituais. Quando Ele está revelando alguma coisa, é porque Ele quer mostrar essas 4 nuances da necessidade. No capítulo 6, versículos 5 e 6, além de Deus dar uma experiência, Deus também faz uma transformação na vida do profeta. Ele disse que era de impuros lábios. E que o povo que ele também pertencia estava na mesma situação. E ele tinha uma fragilidade que precisava ser corrigida. E Deus é um Deus que, quando vê sinceridade, ele corrige deficiência. Ele detecta e corrige. Então Deus, além de chamar, ele santifica. Diga comigo, santifica. Tem alguma área da tua vida que Deus precisa dar um toque? Para te fortalecer? Onde você diz: Senhor, eu até quero servir, mas isso aqui me atrapalha. Isso aqui me traz dificuldade de eu vencer. É hoje. É hoje que Deus vai te dar um toque transformador. Para você superar, vencer, receber graça para ir além dos obstáculos. Deus não usa ninguém sem primeiro santificá-lo. A impureza dos lábios de Isaías foi removida para que seus lábios se tornassem o instrumento de Deus. Eu vou lavar tua boca, porque é essa boca que eu vou usar.
Diga comigo, Deus limpa a flecha antes de usá-la. Veja 49:2 de Isaías. O teclado, por favor. (49:2) 49:2. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha, limpa, e me escondeu na sua aljava. Aquele suporte que o arqueiro coloca atrás nas costas. Depois que ele trabalha a flecha, aí ele coloca lá na aljava. No tempo certo eu atiro. Entendeu? Mas primeiro ele limpa a flecha. Correção de áreas. Nessa noite Deus vai corrigir áreas. Ele vai tocar em áreas que você tem dificuldade de vencer. Todos nós temos áreas que temos dificuldade de vencer. Aí Deus dá a graça para a gente vencer. E prepara para um toque. Só um. Você vai conseguir superar. Vencer. Deus dá a experiência, Deus santifica e Deus capacita. 6:6 de Isaías. Aquele toque não foi só um toque purificador, também um toque capacitador. Quando ele, arrependido diante da visão que teve de um culto no céu, vendo aqueles adoradores santos adorando ao Deus 3 vezes santo, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele afirmou isso, é só o que Deus espera, irmão. Porque Deus não chama super-homem, Deus chama gente de carne e osso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago diz. Deus espera o quê? Confissão, arrependimento, contrição. Se ele vê isso, ele te usa. Então veio um dos serafins. Ele foi no altar do incenso. Pegou uma brasa com um pegador de brasa chamado tenaz. Isso aqui resolve. Porque fogo é também para purificar. É por isso que a nossa geração precisa de fogo. Quanto mais fogo, me permita, pastor, menos novela. Quanto mais fogo, mais a saia fica longa. Quanto mais fogo, menos maquiagem. Quanto mais fogo, menos fofoca. Tem que ter fogo. O fogo queima a língua grande. O fogo tira o desejo de só estar na praia. Não vem para consagração. Manda fogo, Jesus. Quando manda fogo, a alma quer estar na escola dominical, no culto de doutrina, na vigília, na consagração, na campanha, evangelizando. Quando tem fogo, essa geração precisa de fogo. Isaías, eu tenho um batom para passar na tua boca, mas não é da Mary Kay, é celestial. Carne assada, irmão, não está mais viva. A carne quando está viva é uma coisa, mas a carne queimada não tem mais efeito. Mamãe, quando ia tratar a galinha,
A bicha dava trabalho. Tinha que botar ela num caldeirão com óleo, com água fervendo para sair as penas, né? Mas ela resistia, ficava. Parecia que estava viva ainda, já com o pescoço torado. E ela dizia que era porque a gente tinha pena. É porque vocês estão com pena dela, ela demora a morrer. Mas não, é porque a carne é terrível. Mas Deus tem um caldeirão de óleo fervendo para botar tua carne dentro assim, dizer ela agora morre no óleo do Espírito Santo.